Olá, pessoas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu gostaria de agradecer a oportunidade da World Creativity Day, de poder dar essa palestra. E eu tenho uma outra palestra também, que é de fotografia. E se você quiser participar, é só colocar lá Wilson Negreiros na, na legenda lá, e na barra de pesquisa, e você vai poder participar. Esse aqui é uma palestra sobre como você pode contar a sua história. Contando sua história na tela, passos para criar um cinema independente e com identidade. Esses aqui são os meus dados, podem ficar à vontade de entrar em contato. A Audaz Soluções é a minha empresa. Eu tenho um outro projeto também que chama Studio Lab, que compõe outras pessoas, mas esse aqui é o meu individual. Então, vocês podem ficar à vontade de, caso vocês queiram contratar a empresa. Vamos lá. Ah, vamos lá. Ah, nessa oficina, nós vamos explorar a estrutura de roteiro para cinema independente, para mostrar que não é só uma ferramenta para contar a história de personagens fictícios, mas também para contar até a sua própria trajetória. Muitas vezes as pessoas te perguntam quem você é e você não sabe nem por onde começar, porque você já fez tanta coisa na sua vida, né? E então a jornada do herói ela vai te ajudar com isso, tá bom? Ah, aprenda a contar histórias e conte sobre o mundo que nós vemos, a nossa identidade do norte do país, que costuma ser esquecida. Né? Seja você, então, o arauto dessa mensagem. Vamos lá. É importante falar também que, além da jornada do herói, nós temos outras formas de contar a história. Tá? Existem várias maneiras de estruturar uma história, e a jornada do herói é apenas uma das mais conhecidas, principalmente no cinema ocidental. Tá? Por que a gente diz isso? Porque o Japão e a China, a Coreia, eles costumam usar o Kishotenketsu, que é uma estrutura sem conflito, né, que é baseada em 4 passos só: introdução, desenvolvimento, alguma reviravolta muito louca e a conclusão, né? É muito famoso nos doramas isso, e é por isso que a gente tem um monte de episódios de dorama que às vezes parece que não acontece nada, e às vezes nós brasileiros temos o costume também de achar que eles enrolam muito para contar as coisas, mas é por isso, é uma forma diferente de contar a história. E normalmente, se você observar, tem alguma reviravolta que vai mudar completamente a estrutura da história. Tem um monumento de duas etapas, que foi escrito pelo Christopher Booker. Né? O foco é basicamente: você sai do problema e retorna ao equilíbrio. Você tem um problema e você resolve ele. É basicamente isso. Ah, eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas é como numa comédia aristotélica, né, que é basicamente queda e retorno. Uma comédia aristotélica é quando o personagem, o protagonista, ele começa numa situação A e aí ele tem que melhorar de vida. Né? A tragédia seria o contrário, ele está bem de vida e cai, a tragédia aristotélica. Outra forma é a estrutura de 4 atos, tá? De Christian Thompson, que é uma divisão alternativa, muito usada no cinema moderno também, que é o 4 atos, né? É a apresentação, complicação, o confronto final e resolução desse problema. Esse aqui é uma dos que, na minha opinião, é uma das melhores, apesar de eu estar dando aula da jornada do herói. Esse aqui ele condensa muito bem a jornada do herói de um jeito que funciona para série, principalmente série de animação, tá? Você tem 8 passos apenas. Tem um conforto, né? Seu mundo comum, né? É a sua zona de conforto ali. Isso te gera um desejo por algo mais. Você entra no desconhecido, se adapta com isso, conquista o que você quer. A consequência do que você conquistou, o retorno para a sua zona de conforto, mas dessa vez já transformado. Ah, para mim, é uma das que funciona melhor, mas como a gente vai trabalhar com Jornada do Herói,
vocês vão entender mais ou menos, vocês vão reconhecer alguns desses passos aí. E a outra é a narrativa fragmentada, que é onde uma história é contada de forma não linear, quebrando uma ordem tradicional. Eu trouxe alguns exemplos, como Pulp Fiction, Kill Bill e Memento, né, do Nolan. Dois eles são do Quentin Tarantino e o outro é do Nolan, do Christopher Nolan, que é o que foi traduzido no Brasil como Amnésia. Muito bons os dois filmes e você tem formas, tem linhas temporais totalmente diferentes. Mas quem sou eu? Por que que eu estou te falando tudo isso e em que eu posso te ajudar em relação a isso? Quem é o Wilson Negreiros, esse rapaz bonito aí? Eu me chamo Wilson Negreiros, eu sou nascido e criado em Manaus, e a minha relação com o audiovisual começou muito cedo, mas também não foi fácil. Eu sempre gostei de escrever história, e por insistência de uma professora, eu submeti um texto a um concurso quando eu tinha 13 anos. E eu fui desclassificado com a justificativa de que uma criança de escola pública do norte do país não teria capacidade de escrever um texto com aquela qualidade. Muitas pessoas acharam, sempre que eu conto essa história, as pessoas acham que isso foi um elogio, mas por algum motivo isso me marcou negativamente e eu carreguei um bloqueio dentro de mim. E isso, sei lá, de alguma forma fez eu me convencer de que eu não fosse bom o suficiente. E o que aconteceu foi que, por influência de pessoas que me amam, eu resolvi não seguir por esse caminho, porque era um caminho muito complicado, porque na minha cabeça eu queria escrever livros e era distante demais esse sonho. Então, eu recebi o conselho de trabalhar com o que dá dinheiro, vamos dizer assim. Então, fui seguindo caminhos mais seguros. Estudei contabilidade, estudei direito, estudei também, tentei engenharia. Eu busquei estabilidade financeira, acreditando que eu poderia focar no que eu queria, que era contar histórias. Depois, poderia fazer a parte de correr atrás de fazer cinema, depois só, quando eu tivesse estabelecido financeiramente. Apesar de eu gostar de fazer essas coisas, tanto contabilidade, direito, eu gostava, não vou negar, mas não era o que eu amava fazer. E a vida não estava nem aí para os meus planos e a minha estabilidade nunca chegou. Por mais que eu gostasse de fazer o que eu fazia, eu não era o que eu amava. Mas aí veio a pandemia. Na pandemia, eu pensei uma coisa assim muito triste, que se eu morresse, se essa doença me levasse, eu não ia ter feito o que eu queria ter feito. Eu não ia completar o que eu queria fazer. Então, eu resolvi me juntar com alguns amigos, comecei um podcast chamado Voz na Cabeça, e por causa disso, me abriu a porta para eu ir para uma rádio aqui em Manaus, e com uma outra galera, e por eu estar nessa rádio, eu acabei conseguindo uma bolsa de estudos de rádio e TV no Senac, e eu já sou formado em técnico de rádio e TV, e consegui meu trabalho na Mascate, onde eu era cinegrafista usando o celular, que é o que me ajuda na minha outra oficina. Mas aqui nós vamos falar de roteiro. E uma dessas portas que me abriu foi que eu comecei a escrever os meus roteiros. E eu submeti a alguns projetos, né? Um deles é o Projeto Marieta de São Paulo, que é um coletivo de roteiristas, né? Que aqui é o que tem nessa fotinha aqui. E, e também submeti a um outro projeto que chama Sala de Texto em Terapia, que é da Ana Dantas, que é da Bahia, e onde eu sou o representante da região norte. Eu, Wilson Negreiro, sou representante da região norte no coletivo de roteiristas Sala de Texto em Terapia. Isso é bem legal, né, cara? Eu também criei o Clube de Cinema Manauara, que basicamente serve para unir pessoas que trabalham no audiovisual amazonense
e que querem aprender, querem fazer curso. Eu estou sempre postando alguma coisa. Se você quiser participar desse grupo, me manda um WhatsApp, me manda uma mensagem no Instagram com seu número de telefone que eu vou te atender. Aqui do ladinho tem um QR Code com o meu link, o meu portfólio, né? Se você quiser conhecer mais, fiquem à vontade. Mas vamos direto para escrevendo roteiros. O que é e para que serve um roteiro? Vamos direto aqui que a gente já levou bastante tempo só nessa apresentação. Roteiro é um documento narrativo que guia a produção de uma história audiovisual. Ele descreve fala, ação, ambientação, é a espinha dorsal da produção audiovisual. Sem ela, tu não faz nada. Ela descreve tudo que será visto e ouvido na tela, servindo como um guia para a equipe e para os atores. Se vai ter uma mudança de câmera, vai estar no roteiro. Se tem uma fala, vai estar no roteiro. Se tem um momento de hesitação do personagem, vai estar no roteiro. Claro, você vai ter espaço para improvisação, você vai ter espaço para os outros profissionais trabalharem, mas o roteiro ele vai ser mais ou menos da onde eles vão partir com essa ideia, entendeu? Bom, o roteiro, vocês podem ver aqui que ele tem um negócio aqui, o espelho, o Yuri Vieira, que é no caso a pessoa que escreveu, o espelho é o título, tem esse int aqui, né, sala de cinema, noite, plano geral. Eu vou explicar direitinho o que é cada uma dessas coisas. Vamos começar com o cabeçalho. O cabeçalho ele indica onde e quando a cena está acontecendo. Tá? Um exemplo típico é interior da casa de dia. E o int a gente identifica como esse int. INT é o interior. XT é o exterior. Casa é o lugar onde está acontecendo. Pode ser casa, pode ser praça, pode ser a casa do fulano, a casa do ciclano. É importante isso, porque dependendo de como está sendo a sua história, você identificar mais específico, né? A sala da casa do João, o quarto da casa da Maria. Então, você vai saber aonde isso está acontecendo. Dia, noite, madrugada, né? Em geral, a gente usa dia e noite, porque fica mais simples, mas você pode ser dia, noite, madrugada, porque basicamente se tu botar de noite, você consegue trabalhar na madrugada, né? De dia pode ser de manhã ou de tarde, também vai fazer sentido para você. A não ser que você esteja usando aquele momento específico do pôr do sol, do nascer do sol, aí sim você vai ter que colocar aí, mas em geral é dia e noite. Tá? Cena é a menor unidade narrativa. Ela é composta por ações que acontecem no mesmo lugar. Então, tudo que acontecer dentro da casa do João vai ser uma cena, e aí quando cortar e for para a casa da Maria, vai ser outra cena. É mais ou menos isso. Ou se na casa do João aconteceu de manhã e mesmo na casa do João aconteceu à noite, também vai ser duas cenas diferentes, tá? A ação descreve o que está acontecendo de forma visual. Eu vou explicar melhor mais lá na frente com um bom exemplo. Tudo que você está vendo na tela está escrito como ação. Então, o personagem está em silêncio. Ele andou, ele pegou um celular em cima da mesa, ele está pensativo. Você não está ouvindo o que ele está pensando, mas você percebe que ele está pensativo. Então, isso tudo vai estar como ação. Tá? Ele andou, ele sentou, ele correu, ele botou a mão na cabeça. É isso. Diálogo. O diálogo é o que os personagens falam, né? Ele aparece centralizado no roteiro, logo abaixo do nome dos personagens. É através dos diálogos que os personagens se expressam e avançam a história. É aqui que você vai colocar o que os atores vão dizer, né, e vai deixar eles trabalharem em cima disso, né, desde que eles estejam de acordo com o que você está pensando na sua história. E a rúbrica é um parênteses que fica bem em cima
do diálogo, que é quando você tem uma linha de diálogo, né? Você tem uma fala de um personagem e esses parênteses estão ali para indicar alguma coisinha, tá? Eles estão ali só para te sugerir uma emoção, eles estão ali para te sugerir uma ação específica que o personagem tem que fazer enquanto ele está falando, né? Seja muito importante, vamos supor que seja muito importante que ele coce o nariz quando ele está dando exatamente essa fala. Então vai estar lá, ó, o João falando e coçando o nariz, porque esse é o momento importante para a história que ele coça o nariz, que aí a Maria vai perceber alguma coisa pelo fato de ele ter coçado o nariz, tá entendendo? Eu vou explicar melhor aqui com um exemplo. Aqui, essa cena eu tirei de Titanic, tá? Eu encontrei o roteiro em inglês, mas para você que não sabe ler inglês, diferente de mim, eu te sugiro entrar nesse site, que eu vou já te dizer qual é. Você clica ali em traduzir e você vai conseguir ler o roteiro traduzido, que foi o que eu fiz para printar essa tela, tá? Essa cena é a cena 65, que acontece no poop deck, que seria a polpa do navio externo, né? Significa que a gente está vendo o céu, e é a noite. Tá? O Jack está relaxando em um dos bancos, observando as estrelas brilhando gloriosamente acima de sua cabeça, pensando em coisas artísticas e fumando um cigarro. Ao ouvir algo, ele se vira enquanto Rose desce as escadas, sobe as escadas correndo do poço. Eles são os únicos no convés, exceto o quartermaster Rowe. Esse cara vai aparecer mais lá para frente. Ela não vê Jack nas sombras e passa direto por ele. Acompanhando Rose, aqui no caso, é aquilo que eu falei. Acompanhando Rose significa que a câmera está acompanhando ela. Então, se o Jack ficou para trás, não tem problema, porque a gente está acompanhando ela. Enquanto ela corre. Isso tudo aqui é ação, tá, gente? Isso tudo é a ação. Enquanto ela corre pela cauda deserta, eu acho que era para ser polpa, deve ter sido um erro de tradução. Sua respiração solta um soluço ocasional que ela reprime. Rose bate contra a base do mastro da polpa e se agarra ali ofegante. Ela olha para a água preta. Se você pegar essa cena e pegar o filme acontecendo, você vai ver que realmente tem um corte ali mostrando a água nessa hora aqui, na hora que ela toca no que seria o parapeito ali. Então começa a subir no corrimão e ela tem que puxar o vestido longo para cima. Se você observar, isso também acontece. Tá? Aí, blá, 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 em ângulo baixo, vemos Rose em pé, com uma figura na proa ao contrário, como uma figura de proa ao contrário. Abaixo, aqui as lentes estão enormes, escrita Titanic. Essa é uma cena que a câmera pega de baixo para cima, está escrito Titanic, e você vê ela lá do lado de fora do navio, porque ela já está querendo se jogar. Tá? E aí é quando o Jack entra. Aí agora eu vou mostrar para vocês os diálogos. Essa parte era para estar centralizada, mas eu notei que isso foi um errinho lá do site. Então, você tem que só lidar com isso. Isso aqui era para estar centralizado. Se não faça isso, era para estar centralizado logo embaixo do Jack. Que é o que ele diz. Não faça isso. Ela vira a cabeça, ouve o som da voz dele e demora alguns segundos para seus olhos focarem. Para trás, não se aproxima. Jack vê as marcas de lágrima. Se você notar, essas cenazinhas aqui que estão sendo explicadas nessas ações, elas são um corte de câmera, elas são um momento, aquele um segundinho na tela. Aí ele diz, segura minha mão, eu vou te puxar. A voz trêmula, tá aqui, ó. Quando a Rose está falando, ela fala, não, fica onde está. A voz trêmula, isso é a rúbrica, isso é o momentinho que o roteirista falou assim, olha, aqui você tem que estar com a voz trêmula, que é para mostrar que você está tá se sentindo inseguro em relação a isso, que você não está no seu normal. Tá? Aí tem todo o diálogo deles aqui, e agora que é importante também, ó.
Na hora que ele fala que ela não vai se jogar, ela fala, como é que você não sabe que eu não vou me jogar e tal? Aí ele fala, você já teria feito isso. Ele fala isso olhando diretamente para ela. Ou seja, aqui você demonstra o que ele realmente está sentindo, né? É a segurança que ele está querendo passar para ela. Você já teria feito isso. Agora segure minha mão. E aí a cena segue. Vocês podem ficar à vontade para ler aí, é só parar o vídeo. E o que é importante com essas dicas que eu acabei de dar? Leiam roteiros. Vocês lendo roteiros, vocês vão conseguir ter mais bagagem para escrever roteiros. Isso foi uma. Eu era proseiro, né? Eu era de escrever livros, eu era de escrever muito o romance corrido, né? Como um livro normal. E eu notei que quando eu mudei para o roteiro, que era muito diferente, a linguagem é muito mais direta em alguns aspectos e é muito mais amplo em outras. Então, leia roteiros, você vai saber como lidar com isso. Esse aqui é o primeiro, é o IMSDB, foi da onde eu tirei o do Titanic. Você clicar lá no cantinho, escolhe o filme que você quiser lá, se tiver disponível, você clica lá e você vai ter acesso ao roteiro. Com esse acesso ao roteiro, você clica lá em traduzir e ele vai aparecer para você. E tem esse tertúlia narrativa que ele tem alguns filmes nacionais, né? Alguns já caíram, não sei porquê. Eu ia trazer para vocês o Auto da Compadecida que tinha lá, mas agora não estava mais disponível. Vamos lá. Agora vamos direto ao ponto. Vamos para a jornada do herói. Vamos lá. Vamos direto para a jornada do herói. Bom, narrativas bem construídas capturam a atenção do público. E, e assim, a jornada do herói, ela não é bem uma fórmula, mas ela é um passo a passo em que várias histórias já foram bem colocadas ali. A primeira mais conhecida é a história do Gilgamesh, que é um conto oriental. Se você for observar, a maioria das histórias tem algumas coisas muito parecidas. Então, se você for pegar, por exemplo, o Bilbo Bolseiro, o Harry Potter, o Luke Skywalker, e colocar eles dentro desses 12 passos, você consegue reconhecer muito fácil o que, que eles são, o que, que eles fizeram, como eles chegaram nesse momento. Por exemplo, a, o Luke, por exemplo, não quis sair de viagem logo de cara, assim como o Bilbo Bolseiro também não, em o Hobbit. Eu vou explicar melhor. Vamos lá. O que é a jornada do herói? É um conceito narrativo que trabalha com arcos de transformações de personagens. Foi popularizada por Joseph Campbell, que era um estudioso, um professor de faculdade, que notou que essas histórias elas tinham esses momentos parecidos. E aí ele só documentou isso dentro dos 12 passos. Eu não lembro se foi ele ou foi o Vogler, que é um outro rapaz que eu já vou explicar direitinho. Não lembro se foi ele ou foi o Vogler que colocou 17 passos e depois foi enxugado para 12. Vamos lá. A estrutura da jornada do herói foi desenvolvida por Joseph Campbell e Christopher Vogler. Tá aqui. Foi o Vogler que condensou as 17 etapas do Campbell em 12, tornando mais prático para roteiristas e escritores. Por que, que foi condensado? Porque isso não é uma receita de bolo, tá? O próprio Vogler fala isso. Isso não é uma receita de bolo, é mais um guiazinho que você pode ficar à vontade para explorar. Esses são os 12 passos. Fiquem à vontade para printar a tela se quiserem.
E já vamos começar aqui. O primeiro, né? Para que isso serve? Para que isso serve? A aplicação na criação de roteiro. Utilizar a jornada do herói ao criar um roteiro permite que você estruture melhor a sua história e de maneira mais intuitiva e pense nas etapas como cada uma delas contribui para a transformação do seu protagonista. Como eu estava falando, como eu estava falando também, às vezes você quer contar a sua história. Você quer contar, quem sou eu? Eu não sei, eu já fiz tanta coisa e tal. Você consegue contar a sua história dentro da jornada do herói. Aquele momento em que você encontrou um desafio, né, na sua vida, você encontrou uma pessoa que te ajudou, aquele momento que você poderia ter botado a cara para fazer algo acontecer e você achou melhor, não. Você já estava fazendo alguma coisa muito incrível e você começou a se questionar e isso te levou para baixo. Tudo isso estão ali nos passos da jornada do herói e vamos acompanhar exatamente agora já com o primeiro passo. O mundo comum. Ele estabelece o cenário familiar onde o herói vive a sua vida cotidiana. Quando a gente fala de mundo comum, a gente não está falando do nosso mundo normalzinho. Desde que o teu protagonista viva nesse mundo normalzinho, esse é teu mundo comum. Se o mundo comum do teu personagem é outra galáxia com uma tecnologia totalmente diferente da nossa, convivendo com alienígenas, esse é o mundo comum dele, isso é o que é normal para ele. E o mundo comum é exatamente isso. É esse momento. É o momento onde a tua história, é o lugar onde a tua história vai acontecer. O mundo comum ele serve como ponto de referência quando o herói é confrontado com desafios e situações extraordinárias. Contraste com o seu ambiente familiar, realça a sua transformação e desenvolvimento. Tá? É basicamente a sua zona de conforto. Eu dei 2 exemplos aqui, numa galáxia distante, Star Wars, e em um buraco no chão vivia um hobbit. É o início do Hobbit, Senhor dos Anéis. Joseph Campbell escreveu O Herói das Mil Faces, né, que é basicamente essa mesma estrutura em várias histórias. Então é como se ele tivesse reconhecendo o protagonista em todas essas histórias. Passo 2, chamado para aventura. O chamado para aventura ele ocorre quando um evento inesperado traz uma perspectiva à vida uma nova perspectiva à vida do herói. A gente também chama de incidente incitante. É quando o problema bateu na tua porta e você vai ter que fazer alguma coisa com isso. Eu brinquei aqui, tem que ser você sem porquê nem para quê, né? Como disse Vitor e Léo. Aceitar o chamado da aventura não é apenas uma escolha, é também o agente da transformação. Eu dei 2 exemplos aqui. Você é um bruxo, Harry. Isso aqui é aquele momento que não tem mais volta. E quando o Morpheus disse, você tem que escolher a pílula vermelha, e aí eu te contarei a verdade. Bom, a partir do momento que o herói esse chamado, ele tem a opção de recusar. Ele tem a opção de dizer, não, pra quê, velho? Ele pode dizer assim, vou nada, não, vou não, vou não, vou não, vou não, tá bom aqui, eu tô na minha zona de conforto, por que eu vou sair daqui? Tá? Esse é o conflito interno que é essencial para o desenvolvimento pessoal dele. É porque uma coisa que é importante a gente lembrar é que quando o Joseph Campbell ele fez esses 12 passos, além de ele ter notado isso em vários contos, né, até na Bíblia, até na forma como se conta histórias, quando ele percebeu isso, ele fez associações desses passos, né, que eram 17 na época, ele fez associações desses passos com o desenvolvimento psicológico do personagem.
Então, a recusa do chamado é aquele momento que você vai se transformar psicologicamente e não por isso você vai facilitar isso, sabe? Você está sendo confrontado. Então, a tendência é realmente você se retrair em relação a isso, né? A recusa de chamado pode levar à estagnação. Essa aqui é a minha parte favorita. A omissão que gera consequência. Vou te dar um exemplo. Luke Skywalker, ele já tinha conversado com o Ben Kenobi, né? O Obi-Wan, e aí ele percebeu que ele pensou só um velho maluco, e aí ele ficou na dele. O que aconteceu? Os tios dele morreram, né? Então, você não aceitar a aventura também é um problema. Você aceitar de vez, beleza, pular essa etapa, beleza, legal. Você simplesmente a aventura veio, você disse sim, foi, você pulou essa etapa. Mas quando você não aceita logo de cara, isso vai te gerar um problema. É, a não escolher a aventura vai te gerar alguma coisa, tá? Como eu acabei de falar aqui, essa recusa também fornece uma lição importante sobre a necessidade de enfrentar desafios e compreender o poder da escolha. Como disse Shrek, ele não queria nem um pouco sair do pântano dele. Mas o que ele disse? Olha, tudo que eu quero é que vocês saiam do meu pântano. E o que ele fez nesse momento de recusa? Ele se botou o pé na estrada e foi resolver com o Farquaad. Ele queria essa galera toda longe daí. E aqui vem o encontro com o mentor. O mentor não necessariamente precisa ser uma pessoa mais velha. A gente tende a ter essa impressão, mas não necessariamente. Às vezes pode ser uma criança, pode ser um texto, pode ser o que for, cara. Desde que ele represente a sabedoria e a experiência e que guie o herói nessa superação. Coloquei aqui uma frase do Morpheus: eu só posso mostrar a porta para você, Neo. Você que tem que atravessar. E um outro mentor também que eu gosto muito é o Rafik, né, que diz aqui nessa cena, que está na tela, o passado pode doer, mas do jeito que eu vejo, você pode fugir dele ou aprender com ele. O mentor, ele vai ser o Gandalf, ele vai ser o Dumbledore, ele vai ser... bom, não consigo pensar ele vai ser o Filoteps lá do Hércules, ele... Em alguns momentos ele vai ser o Mushu, para você ver como o mentor não precisa ser sábio, ele só precisa ser meio maluco. Ele só precisa conduzir o herói nessa jornada, né? Bom, a travessia do primeiro limiar, que começam os termos um pouco mais complicados e não tão intuitivos, tá? A travessia do primeiro limiar, ele representa um momento crucial em que o herói deixa o mundo familiar e ele se joga no desconhecido. Tem uma cena boa aqui. É essa cena do Sam, quando ele diz pro Frodo: se eu der mais um passo, será o mais distante que eu estive de casa, que eu jamais vim. Ou seja, a partir desse momento, ele não está mais em casa. A partir desse momento, tudo que ele fizer aqui é novo, tudo é desconhecido, tudo vai ser novidade, tudo vai ser assustador e ele vai ter que encarar dessa forma mesmo. Outra frase que eu escolhi foi: não estamos mais no câncer total, que é de O Mágico de Oz. E a travessia do primeiro limiar, ele não é só o começo da jornada, mas ele também estabelece o tom da narrativa. Tá? E falar de tom é muito importante, porque se você está contando uma história, uma comédia, e você sabe que você pode ter alguns momentos que são até tristes. Vou dar um exemplo: Clique, né? Apesar de ser uma comédia, ele tem aqueles momentos em que a história fica mais triste. E você pode se permitir isso. Tá?
Você só tem que entender para onde que você está indo. Tá? E aqui na travessia do limiar é quando você começa a mostrar que tipo, é isso aqui que vai ser daqui para frente. Beleza? Vamos lá. Testes aliados e inimigos. Após você cruzar um novo mundo, o herói encontra os aliados que o ajudam, inimigos que desafiam e enfrenta os primeiros testes que moldam a sua habilidade e caráter. É onde a dinâmica da história ganha corpo, mostrando quem está do lado do herói e quem quer impedir. Você não vai querer. Uma frase legal aqui. Você não vai querer ser amigo da pessoa errada. E eu posso te ajudar posso te ajudar com isso. Quem falou isso foi Draco Malfoy, justamente o inimigo do protagonista, dizendo que ele sabe quem são os amigos e inimigos. É até irônico ele dizer essas palavras. Né? Os aliados eles desempenham um papel vital na jornada do herói. Eles oferecem apoio, amizade, sabedoria. Né? Essas relações eles são fundamentais. Por quê? Porque eles são úteis para transformar o herói. Eles são quem vai encorajar o herói, eles são quem vai transformar ele, quem vai ajudar ele a se tornar uma pessoa melhor. Eles têm que, assim, todo protagonista ele tem que ter uma falha de caráter. Ele tem que ter alguma coisa que ele precisa corrigir nele. E os aliados, eles vão ser justamente quem vai ajudar, quem vai ajudar o protagonista a resolver esse problema inicial dele, essa falha de caráter que a gente chama. Seja porque ele é egoísta, seja porque ele é muito temerário, seja porque na cabeça dele ele tem que ajudar os outros todo o tempo e ele tem que carregar o mundo nas costas. Você pode falar, mas isso é muito bom. Não, isso de alguma forma vai ser um problema para ele e ele precisa corrigir isso, sabe? A dinâmica do aliado e do inimigo ilustra a complexidade das relações humanas. Lembrando novamente aqui, os 12 passos eles foram divididos de uma forma para fazer alusões à psique humana. Então, quando a gente está falando de jornada do herói, a gente está trabalhando com a mentalidade do ser humano. É por isso que, dentro desses 12 passos, várias histórias foram contadas e as pessoas estão sempre aprendendo alguma coisa nova, justamente porque a gente está sempre falando do humano. Né? Botei aqui, eu ia colocar o Trio de Ouro de Harry Potter, mas preciso colocar os Power Rangers, porque é justamente isso. Como os Zordon diz, preparem-se, Rangers, um novo inimigo está vindo. Os Rangers, eles são os aliados. Isso é muito claro. Né? Ninguém tem dúvida de que eles são os heróis e de que eles precisam lutar juntos. E sobre os inimigos, no Guts no Glory, né? As provas supremas são os testes. As provas supremas, elas são o momento culminante da jornada do herói. São todos os desafios que ele precisa enfrentar. Tudo aquilo que ele precisa lutar para resolver. A superação de tais provações demonstram resiliência e coragem. Solidificam a evolução do herói e proporcionam uma profunda transformação interna. Esses momentos são cruciais para o autoaperfeiçoamento e o fortalecimento da determinação. Se você joga videogame, você sabe que para você enfrentar o chefão, você tem que passar pelos, pelos desafios anteriores, certo? E esses desafios, às vezes, eles estão ali só para te fazer crescer. Eles estão ali para te fazer se tornar uma pessoa melhor, mais forte, aprender a lidar, aprender as suas habilidades, aprender habilidades novas, habilidades que você não tinha no início da jornada. E como diz o Von Wizard, por que aranhas, né? Por que não podia ser sigam as borboletas? Porque ele tem medo de borboletas, mas ele vai mesmo assim. Você vê como o Ron, apesar de ser feito de alívio cômico,
ele é extremamente corajoso como um Grifinório deveria ser, né? Vamos lá. Aproximação da caverna secreta. Nesse estágio, o herói se aproxima do confronto final. A gente já está ali da metade para o fim da história. Ele começa a enfrentar os seus medos mais profundos e as situações mais desafiadoras, além de reunir forças para uma grande batalha que se aproxima. Esse é um momento de preparação, onde o herói começa a refletir sobre o que está prestes a acontecer. Essa parte aqui é muito importante. Ele coloca questão, ele coloca em questão tudo que ele aprendeu e precisa superar para vencer. Tem uma coisa importante aqui. Não compensa, né? É esse momento que ele pensa isso. Não compensa. Não compensa. Às vezes ele já lutou pra caramba. Ele já lutou pra caramba. Ele já fez um monte de coisa. Ele já foi reconhecido. Às vezes, ele, dependendo do filme, ele já foi até reconhecido como herói, como parte da equipe. Ele já foi, mas é aquele momento que ele fala assim: mano, aí pegou. Pegou. Eu tava conseguindo lidar até agora, mas agora já não deu mais não. Como disse o Capitão América dentro do elevador, antes de começarmos, alguém quer sair? É justamente isso. Esse é esse momento. É o momento que você duvida até do que você está fazendo. Tá entendendo? E eu tenho certeza que quando você está contando a sua própria história, você tem esse momento que você duvida de você mesmo, sabe? Que você fala assim, não sou lá essas coisas todas, não, mano. Isso aí é a aproximação da caverna. E às vezes a gente falha. E quando a gente falha nessa parte, a gente é o herói que não completou a jornada. Tá? Só pensem nisso quando vocês derem de cara numa porta, derem de cara numa situação que você acha que você não aguenta e você desistiu. Desiste não, cara. Vamos lá. Como eu disse, ele pode começar a se questionar se está pronto pelo que está por vir. Se ele deve realmente seguir em frente, está fazendo a coisa certa. Esse é o ponto em que se encaram os maiores medos e desafios internos. E pode até ter a tentação de desistir antes de enfrentar esse grande teste. Em Star Wars, não vou lembrar qual agora, porque para mim Star Wars é simplesmente um grande filme, mas o Luke ele entra literalmente na caverna. Literalmente ele vai numa caverna. Então, para você ver aí como às vezes algumas pessoas jogam a jornada do herói um pouco literal e realmente. E funciona, cara. O que importa é que funcione. E lembre sempre disso. Na sua história tem que funcionar. E agora a gente vai para a provação suprema. Essa é uma espécie de morte. Agora começa a ficar meio confuso porque o títulozinho, vamos dizer assim, que o títulozinho ele não é 100% intuitivo, né? Quando eu falar um negócio, você não vai associar diretamente. Simplesmente porque ela pode ser compreendida de várias formas. Né? Aí, para você ter uma visão bem centrada do que a gente está falando, seria interessante você dar uma lida no livro do Joseph Campbell. Tá? Vamos lá. A provação é uma espécie de morte pela qual o nosso herói precisa passar, porque ele precisa cumprir o destino dele. Para isso, ele vai passar por testes físicos de extrema dificuldade, ele vai enfrentar um inimigo letal. Às vezes, esse é o momento que ele enfrenta a própria sombra, né, que é a versão dele ao contrário. Mas, para mim, eu gosto de dizer que esse é o fundo do poço. É o momento em que o herói ele vai enfrentar alguma coisa e ele vai chegar num nível de desespero. Vou dar um bom exemplo aqui. É o momento do cheque. É o momento em que no filme Shark Boy Lava Girl, foi o momento em que o garotinho, eu esqueci o nome dele agora, mas ele diz: o que nós fazemos quando os sonhos são destruídos?
Aí recebe a resposta dele, mas esse é o momento em que ele bateu no fundo do poço, ele já não sabe mais o que fazer. Esse é o momento da morte do Coulson nos Vingadores. Esse é o momento em que já era, cara. É o momento que o cara fala assim, mano, tudo que eu fiz aqui, até aqui foi em vão. Isso aqui serviu de nada. Essa dor e esse sofrimento, eles são fundamentais para o herói porque é o ponto de ruptura, é o ponto que ele entende a profundidade do próprio propósito. É o que ele realmente. Assim, ele entende. Aqui é o momento que ele entende que ele tem que continuar. É o momento que a Moana fala assim, velho. Que é o momento que a avó dela chega e ela entende que ela precisa continuar. Né? Porque antes disso é o fundo do poço, né? Aí quando ela entende que ela precisa continuar, é quando a gente segue o próximo passo, que é a recompensa. Essa é a fase final da transformação do herói. É o momento que a Moana pulou na água para pegar o coração de Tefiti. Né? É, após enfrentar Após enfrentar os maiores desafios e superar o fundo do poço, o herói agora se encontra pronto para o teste mais significativo, aquilo que vai exigir tudo que ele aprendeu até o momento. É o momento que ele volta é um renascimento simbólico dele, né? Na verdade, é o renascimento dele. É o momento em que ele levanta e diz assim: vamos, segundo round, bora. É isso aí. Esse momento ele serve para aliviar a tensão, permite que o público e o herói deem uma respirada, porque eles acabaram de sair de uma situação bem complicada, como eu disse, a morte do Coulson, palavras do Nick Fury, eles precisavam de um empurrãozinho. Esse é o momento em que, depois que eles perderam o Coulson, cada um deles tem a sua jornada própria, né? Assiste o filme de 2012, que vocês vão ver que cada um deles tem uma jornada própria. Mas o momento da recompensa é o momento que eles próprios começam a entender que não, velho, a gente precisa lutar junto. E cada um deles, apesar de que ninguém nunca falou, olha, vamos lá, todo mundo junto, dá a mão aqui, vamos todo mundo, amiguinho. Não, eles simplesmente entendem que eles precisam lutar juntos e cada um deles entende pelo seu próprio foco, pelo seu próprio meio. A recompensa marca o início da preparação para o mundo comum, para o retorno para o mundo comum. Agora não só carregando apenas o prêmio, mas também as marcas da mudança que impactarão o seu destino e o dos outros ao seu redor. E aí agora a gente vem o caminho da volta. O caminho da volta não é o problema está resolvido. Como eu falei, já deixa de ser intuitivo. Mas o problema ainda não está resolvido, tá, gente? O herói agora mais forte, mais sábio e com novos poderes, ele precisa enfrentar o obstáculo final. Muitas vezes envolve uma última prova, uma última batalha que valide a sua evolução. O caminho da volta é uma transformação entre o mundo extraordinário e o mundo comum. É uma transição, perdão. Uma transição. É onde o herói traz consigo a promessa de mudança que vai impactar em todo mundo que estiver ao redor dele. Ele está pronto para usar essas lições aprendidas. Então, normalmente aqui, esse é o momento em que seu personagem começou e ele era extremamente egoísta, agora ele já não está mais tanto assim, ele já está pensando nos outros. Né? Se quando ele começou ele era tímido, aqui é o momento em que ele faz um mega discurso, é, é, se o teu personagem era preguiçoso, aqui é o momento em que ele entende que ele precisa se levantar e fazer as coisas acontecerem. Tá? É o momento do quem é de verdade sabe quem é de mentira. Tá? A fotinha aí que eu coloquei foi a do Hércules, porque o momento. A Batalha do Hércules, se você for notar, toda a história dele, pelo menos a versão da Disney,
nunca foi sobre ele ser forte, porque isso foi resolvido logo no começo. Ele é forte pra caramba. A força dele, física, é fenomenal. Então, nenhum desafio físico é problema para ele. Tanto que quando ele se tornou herói, ele lutou contra uma Hidra, ele lutou contra o Cérbero, ele lutou contra o Leão de Nemeia, ele lutou contra o Javali, que tinha uma pele impenetrável lá. E se você for notar, nenhuma dessas coisas foi um problema para ele. O único desafio físico que ele teve foi quando o emocional dele estava abalado, que foi quando ele passou pelo fundo do poço dele lá. Foi quando ele descobriu que a Meg tinha traído ele, que ela tinha vendido ele pro Hades. Foi quando ele perdeu as forças. Foi aí que ele teve um problema, um embate físico que ele não conseguiu superar. Porque o emocional dele estava abalado. Então, esse que era o drive dele. Né? E aqui, nessa cena, é quando ele está enfrentando a boss fight dele. Quando ele sacrifica tudo aquilo que é, toda aquela fama que ele ganhou, tudo aquilo que ele achava que era importante para ir salvar a Meg. Essa é a batalha final do Hércules. Tá? Porque, ó, em geral, nesse momento, ele já provou o valor dele. Ele já provou que ele é incrível. Mas a verdadeira prova vai estar aqui. É o momento em que aquilo que vai realmente ser significativo para o herói é o que vai estar em jogo. E agora vem a ressurreição. Já está quase acabando. O herói ele vai enfrentar a sua maior provação. É o desafio que coloca diante do perigo extremo ou da morte iminente. Como eu expliquei, que aquele momento ali do Hércules tá bem no limiar das duas coisas ali, né? Esse é o teste final, que muitas vezes é um confronto psicológico, físico, e representa. Esse é o momento em que vai ser. Velho, o que tu aprendeu? Desde que começou a história até agora, o que tu aprendeu? O que tu fez? O que tu fez com tudo isso que tu aprendeu? Vamos lá, esse é o momento. É o momento que eu chamo de boss fight. Esse é o momento em que você vai lutar contra o chefão. Esse é o momento. Seja o teu chefão ele seja psicológico, seja, por exemplo, no caso do Hércules, como eu acabei de falar, é o momento em que ele, que ele pula na água, sacrifica tudo pela Meg, e no caso da Mulan, é uma luta de fato. Eu luto contra o Uno lá, que eu esqueci o nome desse cara. E depois que ele termina essa luta, ainda dentro desse passo, vamos lá, deixa eu alinhar as ideias aqui. O momento da ressurreição é um momento em que o herói percebe que a aventura ainda não acabou. A decisão dele é de seguir em frente, mesmo tendo uma vitória parcial, mesmo isso vai mostrar o crescimento dele. O herói, que agora já está transformado, ele já aprendeu tudo, ele já está com novos poderes, ele já está com tudo que ele precisa, ele vai encarar o desafio final. E assim que ele enfrenta, que ele consegue derrotar, que ele resolve esse negócio, é o momento em que ele começa a voltar para casa. O retorno dele começa a vir, né? Ele começa a entender que, além de ele ter terminado, ter feito tudo isso, ele não volta mais como aquele, vou falar assim, aquele heróizinho nível 1, ele já tá no herói já level 100, level 20, que a gente chama na RPG. Que é o momento que tem essa frase aqui do Imperador para Mulan. Ele diz: roubou a armadura do seu pai, fugiu de casa, fingiu ser um soldado, enganou seu oficial comandante, desonrou o nosso exército, destruiu o palácio e salvou a vida de todos. É o momento em que ela foi reconhecida.
né? Que é o momento da ressurreição. Ela deixou de ser aquela mulher que tinha que ser a esposinha e agora ela é essa mulher que salvou a China. Por isso é a ressurreição, entende? E onde foi o fundo do poço? Foi quando ela era mulher, se tornou soldado. Fundo do poço, nem soldado mais ela é, voltou a ser uma mulher, e aí ela passa a ser aquela que salvou a China. É por isso que a gente chama de ressurreição. E agora, nosso herói se tornou o mestre dos mundos. É quando ele volta com o Elixir. Elixir é um termo que é usado na jornada do herói, mas eu acabei não usando aqui nessa apresentação. Mas é mais ou menos nessa lógica mesmo. É o momento que o herói retorna para o mundo comum, trazendo com ele, consigo o Elixir. É um poder, uma sabedoria, uma espada mágica. Ele vai ser o objeto de desejo, ele vai ser o que vai fazer, assim, todo o motivo dessa jornada, né? Seja no Bilbo, quando ele volta com um anel, o Harry Potter, no caso, é quando ele volta para casa, né, dos Dursley, todo ano que ele volta para casa dos Dursley, acaba sendo esse final, mas se você observar, ele sempre está transformado, ele nunca volta mais como ele estava antes. Ele não é só um regresso físico, mas ele mostra a transformação que o nosso herói teve, né? Em relação em relação à sociedade, em relação à comunidade que ele vive, né? Como as pessoas olham para ele. Se você for lembrar de Raya e o Dragão, o mundo comum é aquele lugarzinho lá que tem as tribos e tal, que lembra um pouco Avatar. Mas toda a história, o incidente é quando todas essas pessoas viram pedra. E aí, quando que é o retorno com o Elixir, né? É quando eles conseguem desfazer com que as pessoas deixem de ser pedra e voltem ao normal. Tá aqui, o retorno com o Elixir. É o momento aqui, ó, que o Luke acabou sendo coroado, né? O herói ele vai alcançar essa habilidade que vai equilibrar os mundos que antes pareciam distintos e agora ele consegue ser o mediador das duas coisas, né? Ele vai unir ensinamento, habilidade, experiência, tudo que ele adquiriu nessa jornada e isso vai se simbolizar assim é o momento do troféu, né? O momento do palmas, esse é o nosso herói, é isso aí. É o momento em que o Simba sobe na pedra e depois de ter derrotado Scar, e aí começa a rugir, as leoas rugem, começa a chover e daqui a pouco a gente vê as terras do reino voltando a crescer. E aqui eu tenho duas frases, né? A do Joseph Campbell, que é o escritor de O Herói de Mil Faces, e Christopher Vogler, que escreveu A Jornada do Escritor. Os dois livros são muito bons para quem está começando. Também tem um do Cid, que eu não coloquei aqui porque a gente estava falando de Jornada do Herói, né? Mas Joseph Campbell diz uma coisa que eu fiquei pensando. A caverna que se teme entrar é onde se encontra o tesouro que procura. Então, aquele momento lá que você passo 7, que é a aproximação da caverna, é nesse lugar que você vai sair da sua zona de conforto. Você vai entrar, você vai passar pelo fundo do poço, mas você sai com a recompensa. E essa recompensa ela vai te transformar. Então não esqueçam disso. E agora uma coisa que foi muito importante quando perguntaram do Vogler, que esse senhor aqui à direita, perguntaram dele se ele via os 12 passos da jornada do herói como uma receita de bolo. Ele disse, é parte da sua função como artista
desafiar as minhas expectativas. Então, se você usa a jornada do herói, legal, muito bom. Agora, se sinta à vontade para eliminar o que você não quer, para colocar o que você quer. Fique à vontade, a história é sua. Você vai contar e conte como você bem entender. E agora, estou entrando aqui. Muito obrigado. É isso. Novamente, minhas redes sociais estão aqui na, na tela, tá? Obrigado novamente ao World Creativity Day. Qualquer coisa, pode ler o QR Code. Ficar à vontade para ver as coisas que eu já fiz. E em breve vou fazer, vou sempre estar atualizando lá. E aqui, minhas redes sociais, meu telefone, fiquem à vontade. Muito obrigado e até a próxima. Não esqueçam, né, caso você tenha se você tivesse interesse, de ver minha outra oficina de fotografia. Muito obrigado. E se você quiser também participar do Cinemal, o Clube de Cinema Manauara, mande uma mensagenzinha lá para mim que eu te adiciono. Tá? Muito obrigado e até a próxima.